Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui, mais um vídeo com a nossa aula de história. A prof fez no último vídeo a retomada do conteúdo sobre os escravos, certo? Sobre os índios, sobre os portugueses que vieram para o Brasil, que colonizaram, que escravizaram primeiro os índios, depois escravizaram os negros, de como a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, certo? E com as outras leis que vieram junto, né? Claro, antes da Lei Áurea, tentaram fazer outras leis que muitas não deram certo. Por isso que veio a Lei Áurea, que é a abolição da escravatura, onde todos os escravos negros estariam livres, certo? Lembram que eu fiz toda essa aula se aprofundando um pouco mais nisso, porque nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da apostila, certo? Como nós vamos falar muito sobre os negros e sobre os índios, sobre os direitos, certo? A prof tinha que dar essa aprofundada no conteúdo, certo? Foi bem legal, porque eu gosto muito de trabalhar isso em história. Eu acho muito legal essa parte da história dos negros, dos índios, da abolição da escravatura. Bem legal. Então, agora, nós vamos conseguir dar continuidade para esse assunto, certo? Então, vamos lá. Lá na apostila, na página 223, vamos ver. Peguem lá a apostila de história, página 223, a prof vai colocar aqui também a nossa apostila. Então, vamos lá. Direitos civis dos afrodescendentes no Brasil, certo? Então, é a página 223. Gente, os afrodescendentes são os negros. Hoje em dia, as pessoas não chamam mais os negros de negros, eles chamam de afrodescendentes, certo? Que eles são descendentes dos negros, que moravam aonde? Na África. Por isso, afrodescendentes. Então, vamos ver. Durante o período da colonização do Brasil, o trabalho pesado como aquele realizado nas plantações de cana-de-açúcar era realizado pelos africanos, na condição de escravizados. Então, a gente sabe que quando eles eram escravizados, eles trabalhavam nas plantações de cana-de-açúcar. São consideradas escravizadas as pessoas que trabalham sem receber nenhum pagamento em troca e não têm direito à liberdade. Então, isso é considerado trabalho escravo. A pessoa que trabalha e não recebe um pagamento, certo? E, claro, não tem direito à liberdade. Tem que ficar sempre ali, trancada e fechada, só fazendo aquilo. A manutenção do trabalho escravo se tornou uma questão política para Dom Pedro II, imperador que governou o Brasil entre 1840 e 1889. A Inglaterra pressionava o Brasil no sentido de acabar com a escravidão. Então, a Inglaterra que pressionava o Dom Pedro II a acabar com a escravidão. O Brasil foi um dos últimos lugares da América a declararem a abolição da escravatura, seguindo apenas por Cuba. Então, quer dizer, só ficou Brasil e Cuba com escravos ainda, certo? Então, Inglaterra pressionar o rei Dom Pedro II. Falou, poxa, tem que acabar com isso é errado. Então, Inglaterra ficou pressionando. A pressão inglesa não foi o único fator para a criação de leis que houvessem gradativamente, devagar, né? A abolição da escravidão, uma vez que os próprios trabalhadores escravizados pressionavam o governo, cada vez mais por sua liberdade. Claro, os negros também queriam ser livres. Os negros fugiam, eles se escondiam em quilombos. Tudo isso era uma forma de pressão, né, para que eles fossem libertos. Observe a seguir
algumas conquistas da população africana e afrinense, que resultaram em leis no Brasil. E, aos poucos, garantiram a melhoria nas condições de vida dessas pessoas e o início da constituição de sua cidadania. Então, olha só, aqui está a carta, né, da Lei Áurea, que a prof. Já mostrou para vocês. É a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 1888. Então, olha só as leis. Nós já conversamos sobre isso. Em 1850, foi a Lei Eusébio de Queiroz, que determinou o fim do tráfico de africanos escravizados. Quer dizer, eles não podiam mais ir lá na África e sequestrar os negros. Isso era proibido. Foi a Lei Eusébio de Queiroz. Em 1871, foi a Lei do Ventre Livre. A partir desta data, de 1871, as crianças afrodescendentes nascidas de mães escravizadas já seriam livres, certo? Então, as negras, as mulheres afrodescendentes que ficassem grávidas e as crianças nascessem depois dessa data aqui, gente, as crianças já eram livres, não eram escravas. Em 1885, foi a Lei dos Sexagenários, que libertou escravos com mais de 65 anos de idade, certo? Claro que muitos estavam livres, mas continuavam onde estavam, porque já estavam velhos, não tinham uma casa para morar, então acabavam ficando ali mesmo, trabalhando ali mesmo, certo? Em 1888, a Lei Áurea, que determinava a abolição da escravidão e a libertação dos escravos, certo? Então, olha lá, demorou praticamente 38 anos para os escravos serem totalmente libertados. Então, vamos lá. Aqui, né, eu já pedi em folha para vocês, né, o trabalho que eu pedi, que foi lá no Que Mágico, vou corrigir ainda, tá? E aí eu já falo para vocês, vou colocar lá o meu escritinho lá para vocês verem. Então, vamos ver. Cultura e religiosidade africana no Brasil. Os povos africanos, quando chegaram ao Brasil, trouxeram suas crenças, como as práticas espirituais dos curandeiros, sacerdotes e adivinhos. Eles eram pessoas respeitadas pela sabedoria de suas expressões e pelos conselhos de como proceder, como agir em momentos difíceis. Entre os africanos, as tradições religiosas e culturais eram transmitidas oralmente aqui, ó. Eles explicavam e passavam os ensinos pai para filho, de filho para o filho que viesse, para os sobrinhos, para os netos, e assim eles iam passando. Era tudo falado, eles não escreviam, gente. Então, eles ensinavam falando. Isso significa que o conhecimento era transmitido em forma de contação de histórias. Exatamente, eles contavam histórias, certo? Então, quando eles contavam histórias, eles explicavam muitas coisas que eram para fazer, certo? Um, dois, três. Então, assim, os griots fazem parte da cultura africana. Eles são músicos e contam as histórias e os acontecimentos, ensinam a arte, a cultura e as tradições, aconselham os mais jovens. Por isso, eles são muito respeitados. O respeito aos griots e o incentivo à preservação da cultura que representam foi uma conquista dos povos de ascendência africana que vivem no Brasil. Gente, então veja, os griots, eles eram muito respeitados. Por quê? Eles faziam uma arte, eles falavam, davam os conselhos deles através da arte de tocar instrumentos, certo?
E assim, muitas das tradições, eles aconselhavam os mais novos. Então, os griots, eles eram muito respeitados, muito mesmo. Eles preservam as culturas. Até hoje, gente, até hoje na África existem os griots, certo? Onde eles, sim, incentivam a preservar essa cultura, certo? E eles passam isso de geração para geração, certo? Para a gente saber mais. Para escapar à perseguição de sua religiosidade, a religião, né, gente? Os escravizados uniam ritos católicos a ritos africanos, como uma forma de proteção social. Essa mistura de elementos de diferentes religiões chama-se sincretismo religioso. Um exemplo de como esse sincretismo se difundiu na cultura brasileira acontece no dia 2 de fevereiro, na tradicional celebração da religião católica em louvor a Nossa Senhora dos Navegantes. Para as religiões de influência africana, é o dia de Iemanjá. Então, o que acontece? O que eles uniam os ritos católicos? Quando os negros vieram para o Brasil, eles tinham os santos deles, que são os mesmos santos da Igreja Católica. Por exemplo, a religião dos negros era Umbanda ou Candomblé, certo? Essa era a religião deles, certo? Só que assim, os santos deles ainda são os mesmos que tem na Igreja Católica. Por exemplo, na Igreja Católica tem essa Nossa Senhora dos Navegantes, é uma santa. Na Umbanda, essa mesma santa tem o nome de Iemanjá. É a santa, só muda o nome, certo? Então, a Umbanda e o Candomblé, eles têm os mesmos santos que as igrejas católicas, só mudam o nome, certo? Então, eles seguiram sim religioso. Eles juntaram, certo? Deram os nomes aos santos deles, que são iguais aos santos da Igreja Católica, que a gente conhece, certo? Isso é bem legal. O racismo. Você sabe o que é racismo? Quando tratamos mal uma pessoa ou não a aceitamos pela sua cor ou etnia, estamos agindo de uma maneira racista. No Brasil, racismo é crime. Em 1951, foi aprovada a Lei Afonso Arinos, que proíbe qualquer ação de preconceito de raça ou de cor. Então, gente, vamos prestar bem atenção na lei. A Lei Afonso Arinos, certo? Essa lei, ela tem até hoje, certo? Então, assim, não importa se a pessoa é negra. Vamos supor que a pessoa é chinesa e você trata mal a pessoa porque ela é chinesa, já é um racismo. O racismo não é só com as pessoas negras, certo? Já diz aqui, ó, pela sua cor ou etnia. Então, o racismo serve para qualquer pessoa. Bom, o racismo pode estar presente em qualquer ambiente, até mesmo no digital, até mesmo na internet, gente. Cada vez mais são noticiados casos em que pessoas usam a internet e as redes sociais para ofender e incentivar o ódio contra pessoas negras, o que também se configura crime. De acordo com a Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, essa lei diz assim: serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, até o fato da pessoa ter uma outra religião, isso pode ser considerado um racismo, um crime, certo? A discriminação e o preconceito, nós ainda temos, infelizmente, certo? A gente ainda tem. As pessoas discriminam as outras, ou porque elas são negras, ou porque elas são chinesas, e até mesmo algumas brancas, certo? Recebem
esse preconceito. Aí tem o preconceito da raça, da cor, da etnia, porque tem uma outra cultura. Por exemplo, nós temos muitos haitianos que moram aqui no Brasil, que vieram embora, certo? Eles recebem muito preconceito, não só porque eles são negros, mas pela cultura deles, pela religião deles. A maioria é do candomblé ou é da Umbanda, e eles são discriminados, certo? Então, isso é crime, gente, certo? Por isso que foram criadas essas leis. Essa lei foi uma conquista no sentido de garantir os direitos civis. A lei prevê discriminação, que tem como exemplos a recusa a atender as pessoas negras nos estabelecimentos, tratá-las de maneira diferente, negar a educação formal a uma pessoa negra, deve ser punido com a prisão do criminoso. Exatamente, gente. Imagine que um negro vai no mercado e as pessoas do mercado não querem atender porque ele é negro, certo? Ou então, uma criança negra vai para a escola e a escola não quer ensinar porque ele é negro. Acontecia assim. Imagine que absurdo isso, gente. Certo? Então, essa lei veio para evitar isso, porque realmente é um preconceito, é uma discriminação. O estabelecimento do dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra é um feriado em alguns locais do Brasil. Não são todos os locais que esse dia é considerado feriado, certo? Ele buscou dar voz aos descendentes de africanos e refletir sobre a importância da luta deles pela igualdade de direito em nosso país. O racismo deve ser combatido por todos, afinal, não há qualquer tipo de distinção entre pessoas com diferentes cores de pele. Todos merecemos respeito. Certíssimo, gente. Certo? Certíssimo. Outras conquistas de direito ao longo da história. Quando a escravidão foi abolida em 1889, precisaram procurar outro tipo de mão de obra para as lavouras, certo? Para encontrar novos trabalhadores, eles passaram a estimular a vida de imigrantes europeus para realizar o trabalho que antes era feito pelos africanos escravizados. Os estrangeiros também eram incentivados a emigrar ao Brasil para desenvolver o plantio de alimentos voltados à subsistência. Então, assim, gente, por que diz que a escravidão foi abolida em 1888? Mas todos os negros moraram para sair das fazendas. Por isso que falam que em 1889. Em 1889, os fazendeiros não aceitaram que os negros continuassem. Eles podiam pagar os negros, certo? E os negros continuavam fazendo o trabalho. Não, eles não acharam isso certo. Então, eles começaram o quê? A contratar os imigrantes para trabalhar. E os negros passaram a ir procurar algum outro tipo de coisa para fazer, certo? Entre imigrantes que chegaram ao Brasil, dois povos europeus tiveram grande participação, que foram os italianos e os alemães. Ambos eram, em sua maioria, pequenos agricultores em seus locais de origem, e ao chegarem no nosso país, foram trabalhar tanto no campo quanto na cidade. Os imigrantes também precisaram lutar para conquistar direitos, porque, como estrangeiros, não eram considerados cidadãos do nosso país. Imagine, até os italianos e os alemães sofreram isso, gente. Sofreram esse preconceito, porque eles não eram considerados cidadão do nosso país, certo? E eles precisaram lutar muito para conquistar os direitos deles, também, igual os negros, certo? Então, vamos lá. Com lupa na mão. Os migrantes foram tema de poemas, músicas, pinturas, pois a migração é um acontecimento de grande importância, tanto para aqueles que tocam, quanto para aqueles que o recebem. Ao lado, observe uma dessas obras. Então, assim, os imigrantes, eles foram tema de poemas, de muitas músicas, de pinturas, certo? A migração, ela foi um acontecimento muito importante. Por quê?
Foi importante para a gente porque nós aprendemos novas culturas, nós aprendemos novas crenças, novos hábitos, e foi importante para eles, por quê? Porque eles também receberam essa mesma cultura, eles também aprenderam muito com nós, certo? Então foi importante. Com base na observação da obra e da legenda, responda o que se pede. Quem é o autor dessa obra? Vamos lá. Quem é o autor dessa obra? Já está ali, ó. O autor dessa obra, quem que é? Antônio Rocco. Tá ali escrito, ó, gente. Certo? Então, o autor tá ali. Foi ele que desenhou. Certo? E a obra está perguntando lá, em que ano ela foi produzida? Ela foi produzida, então vamos lá, foi produzida no ano de, qual que é o ano? Tá ali, ó, 1910. 1910, certo? Tá aí. Quem são as pessoas retratadas na imagem? Qual o nome dos imigrantes? Então, quem são as pessoas? São, opa, ficou tudo em letra maiúscula. São imigrantes. Certo? Né? Então, assim, ele retratou o quê? Retratou uma família de italianos que vieram para o Brasil, certo? Então, olha lá. Gente, não me perguntam como é que ele sabia que era italiano. Eu imagino, por causa das roupas, certo? Que eles eram os italianos. A gente não vivia lá nessa época, certo? Então, pelas roupas aqui, ó, eu diria que eram os italianos, certo? Então, vamos lá. Políticas de migração. A partir de 1850, houve um grande movimento migratório para o Brasil. Quer dizer, muitos imigrantes vieram para cá. Além de alemães e italianos, chegaram japoneses, eslavos e árabes. O principal destino dos imigrantes foram as regiões sul e sudeste do Brasil, que na época passavam por um grande desenvolvimento devido às lavouras de café para exportação. Entre os anos de 1880 e 1930, cerca de 3 milhões e meio de estrangeiros entraram no Brasil, com a intenção de ficarem aqui. O grande motivo para tal movimento foi o contexto da crise política e econômica na Europa. Então, assim, a Europa passou por uma crise econômica muito grande, onde as pessoas não tinham dinheiro. Aí eles souberam que aqui no Brasil, o Brasil estava ganhando muito dinheiro com o café. O que eles fizeram? Venderam tudo que eles tinham lá na Europa e vieram para cá, procurando melhores condições de vida. As viagens da Europa para o Brasil eram patrocinadas pelos grandes fazendeiros, que cobravam os custos dos imigrantes por meio de trabalho. Deste modo, os imigrantes já iniciavam seu trabalho no Brasil endividados. Além das dívidas, os imigrantes não eram considerados cidadãos brasileiros e tinham poucos direitos. Então, assim, o Brasil fez uma proposta para os imigrantes, que se os imigrantes viessem para cá, certo? Os grandes fazendeiros pagariam tudo para eles virem para cá. A viagem, a comida, tudo nisso. Então, muitos imigrantes vieram para cá achando que iam ficar ricos quando chegassem aqui. Só que, na verdade, os fazendeiros pagavam tudo isso para eles. Quando eles chegavam aqui no Brasil, os fazendeiros deixavam eles morarem em uma casinha onde tinha plantação. Eles ficavam morando lá nessa casinha, eles tinham que plantar,
eles tinham que colher, certo? E tinham que passar tudo o que eles colhiam da plantação para os fazendeiros. Os fazendeiros pegavam tudo, certo? E vendiam, só que não davam dinheiro para eles. Por quê? Porque eles falavam que eles tinham que pagar a viagem dele. Então, eles já vinham para o Brasil endividados, certo? Já tinham que trabalhar para pagar. Então, não sobrava quase nada para eles. Com o passar dos anos, os imigrantes foram adquirindo os direitos no Brasil, até que em 1980 criou-se o Estatuto do Estrangeiro, atualizado em 2017 pela Lei da Migração. Com essa nova lei, os imigrantes puderam ter mais possibilidades políticas e civis, ter acesso a programas sociais, além de poderem participar legalmente de sindicatos e de organizações políticas. Então veio essa lei por quê? Porque todo mundo falava que eles não tinham direitos aqui no Brasil, porque eles não eram brasileiros. Então entrou essa lei para dar os direitos para eles. Porque se eles vieram morar no Brasil, eles poderiam se tornar, sim, cidadãos brasileiros. Foi o que aconteceu, certo? Então, olha só. O que nós vamos fazer? Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós temos só que terminar o capítulo. Cultura e religiosidade dos imigrantes. Os imigrantes trouxeram novos hábitos, como de consumir, de comer, né, ou beber certos alimentos e realizar algumas práticas religiosas ou culturais. Diferentemente do que aconteceu com os africanos, essa leva de imigrantes, na maioria das situações, não teve suas manifestações culturais perseguidas ou proibidas. Sim, gente, muitos negros foram perseguidos por serem ubandistas ou por serem candomblecistas, certo? Pela sua religião. Isso não aconteceu com os imigrantes. Então, vamos conhecer um pouco da cultura desses imigrantes. Os alemães. Os alemães, por exemplo, ensinaram a plantar e a consumir o trigo, a batata inglesa e os legumes verdes. Olha só que legal o que a gente aprendeu com os alemães. A carne de porco foi popularizada em nossa alimentação pelos alemães, pois o consumo desse tipo de carne não era frequente nas regiões brasileiras, certo? O brasileiro não comia porco, comia só boi, o gado e frango. Aí os alemães trouxeram a carne de porco. Na religião, trouxeram consigo a fé luterana, propagada em cidades fundadas por alemães em Santa Catarina, como Blumenau e Brusque. Então, quando a gente viaja para Santa Catarina, lá em Blumenau e Brusque, tem muitas igrejas luteranas. Isso veio dos alemães. Olha que legal. Bem legal isso. Os italianos, por sua vez, tinham como costume construir a cozinha separada da casa, pois temiam incêndios. Para cozinhar, essas pessoas usavam o focolare, que era um caixão de madeira forrado com terra batida e com um buraco no meio, no qual a lenha era acesa. Imagine, gente, como se fosse um fogão a lenha, só que dentro da terra, certo? Eles preparavam um prato delicioso, que hoje faz parte da nossa culinária, a polenta. Para prepará-la, os italianos erguiam as panelas em uma corrente que chamavam de catena e ali mexiam a farinha até deixá-la bem cremosa. Quando a polenta esfriava, eles a retiravam da panela e colocavam em uma madeira redonda e bem grossa, chamada panaro, e a cortavam com um pedaço de fio. Gente, olha que legal, né? Poxa, bem legal. Imagine cortar a polenta com fio. Os italianos eram fiéis à Igreja Católica e penduravam nas paredes imagens dos santos de sua devoção, bem como crucifixos. Também apreciavam deixar expostos na parede vários retratos de seus parentes distantes. Então, isso a gente aprendeu muito com os italianos. Existem casas até hoje que deixam lá as fotos dos parentes, até alguns parentes que já morreram, pendurados na parede. Olha só.
Sírios e libaneses. Os sírios também nos deixaram muito dos seus costumes. De maneira geral, essas pessoas chegaram ao Brasil a convite de seus parentes e amigos. Eles também ensinaram deliciosos pratos típicos de seu país de origem, como o quibe, o tabule, a esfirra e os pratos feitos com grão de bico. O grão de bico, gente, são umas bolinhas. Geralmente a gente cozinha como se fosse feijão. Aí tem pessoas que fazem igual o feijão, tem pessoas que fazem salada do grão de bico. Ele é bem gostoso, eu gosto. Os imigrantes sírios, assim como os libaneses, também trouxeram uma contribuição muito grande ao nosso país. Um grupo de mulheres da comunidade sírio-libanesas se organizou para arrecadar dinheiro com o intuito de construir um hospital, o que resultou na fundação do Hospital Sírio-Libanês, em 1921, na cidade de São Paulo. Esse hospital, gente, existe até hoje, é o Hospital Sírio-Libanês. Imagine, quem começou foi um grupo de mulheres. Imagine que legal. A presença árabe islâmica também promoveu a abertura de mesquitas no Brasil e a formação de comunidades muçulmanas, como em São Paulo e em Foz do Iguaçu, no Paraná. Mesquitas, gente, são como se fosse uma igreja. Então, a gente tem isso aqui no Brasil, algumas mesquitas, certo? Que são dos árabes e dos sírios, sério? Certo? São árabes e islâmicos. E claro que nós temos também comunidades muçulmanas em São Paulo, em Foz do Iguaçu e aqui no Paraná, a gente também encontra. Então, bem legal, eles trouxeram a cultura deles para cá mesmo, certo? Então, gente, nós ficamos por aqui na apostila, nós terminamos o conteúdo, certo? Era por isso que a prof precisava explicar para vocês um pouco mais sobre os negros, mas não se preocupem que a prof agora está aprofundando um pouco mais, então eu vou fazer uma retomada desse conteúdo, vou ver se eu consigo colocar imagens, fotos para que vocês vejam, porque é bem legal quando a gente consegue ver, certo? Imagens. Então, vamos lá. Tarefa de casa. Tarefa de casa está no bloco de atividades. Vocês vão pegar a ficha de atividade de história da página 127, 128, certo? Que está falando justamente sobre o assunto que nós trabalhamos, desde lá dos índios e dos negros, certo? Então, ficha de atividade de história, página 127, 128. E é isso, galerinha. Espero que todos vocês estejam gostando, por mais difícil que seja a gente estar longe, mas a prof está tentando explicar de uma forma que vocês entendam. Por isso que eu estou fazendo as retomadas do conteúdo também, certo? Então, ficamos por aqui, se cuidem e até o próximo vídeo. Beijos!